Fala galera, estamos de volta aqui, ó, beleza? Na continuação do livro, discussão, o livro O Homem Mais Rico da Babilônia. Dá uma olhada aí. Recomendo, pessoal. Olha, quem quiser saber mais sobre administração financeira, como guardar dinheiro, como enriquecer, como mudar de vida, tá aqui um livro para começar a leitura, beleza? Eu tenho esse livro há mais de 3 anos, já li ele uma vez, outra vez eu comecei a ler e parei, não me interessei muito. Gostava muito de ler, hoje eu já parei mais um pouquinho, mas agora estou começando a voltar meus hábitos de leitura novamente, beleza? É, eu tenho vários outros livros que eu pretendo fazer discussão, mas esse livro aqui em especial, O Mais Rico da Babilônia, eu comecei a ter um insight legal, comecei a colocar em prática aos poucos agora nessa última leitura que eu estou fazendo e compartilhando com vocês. Tá ok? Então nesse capítulo aqui desse livro, onde fala sobre as tabuinhas, né? Aqui tem minhas anotações, tá? As tabuinhas aqui de argilas, tá? O Dambazir, lá do capítulo passado, que era o comprador de camelo e tal, ele deixou registrado todo o seu movimento, todo o seu negócio, quando ele voltou, quando ele fugiu, na verdade, lá daquela parte que ele estava tido como escravo, e aí a gente viu no capítulo anterior que ele conseguiu, através da esposa, uma das esposas do patrão dele lá, e aí ela facilitou a fuga dele, ajudou ele e tal, e ele conseguiu chegar com determinação de volta à Babilônia. E aí ele procurou todas as pessoas que ele devia e falou que queria pagar dívida, não tinha como naquele momento, mas ele tinha habilidade para trabalho. E aí ele voltou a falar com o Maton, que é o emprestador de dinheiro, e o Maton, olha, tem um cara lá do rei, um responsável que vai comprar camelos. E como você já entende camelo, que tal você trabalhar com ele? E aí você vai juntando a sua grana. Ele deu algumas orientações para o Dabazi, e Dabazi aceitou de muito grado, aceitou, foi lá, conseguiu o emprego e começou a trabalhar. Então a cada lua cheia que ele fala aqui, eu creio que seja cada mês que ele recebia os ganhos dele, devido ao que ele fazia lá em comprar camelo e vender camelo, e o que acontecia? Ele pegava uma parte, a gente vai ver aqui, que dentro desse plano dele, ele pegava uma parte para si mesmo, como diz no próprio livro, uma das leis do ouro, eu devo me pagar primeiro, guardar 10% daqui tudo que eu ganho, 20% seria 2/10 do que ele ganhava, ele passou a distribuir por igual a todas as pessoas que ele devia naquele momento, e os outros 70% ou 7/10 do que ele ganhava, ele fez as despesas do lar, tá? Que ele fala aqui, eu vou ler algumas observações para vocês. Então, nesse capítulo, já começa, na verdade, uma carta onde um professor, o nome desse professor também aqui, Alfred, né, da Universidade de Nottingham, tá? Ele recebe essas tabuinhas de um outro professor que é arqueólogo, não do professor que é arqueólogo, tá bem por aqui, é o professor Franklin Cadwell, tá? Ele era responsável pela expedição científica britânica ali à Mesopotâmia, e essa carta que o professor Alfred manda para ele foi em 1934, mais exatamente 21 de outubro de 1934, onde está registrado no livro. Beleza? Então é o seguinte, esse registro público do Dabazi, a gente vai entender que ele fez pelo seguinte fato, para que ele pudesse se espelhar, ele pudesse se orientar e ele pudesse ver com satisfação que o plano dele estava sendo executado com maestria, estava sendo alcançado os objetivos dele, estava quitando todas suas dívidas, né? E aí isso ia dando mais satisfação para ele e mais propósito para ele. E aí no final da história a gente vai ver que a gente viu no capítulo anterior que ele se tornou um dos homens mais bem-sucedidos, né, da Babilônia. Ok? Então vamos lá. Então vamos passar aqui. A tabuinha 1, ele falou que o plano da tábua, o que o Maton explicou para ele resolveu registrar, tinha 3 propósitos. 3 propósitos, galera. 3 propósitos. A gente vai ver. Primeiro propósito, o plano é garantia da minha futura prosperidade. Então, aquilo ali era para ele se orientar, mas ele ia, de tempos em tempos, ele ia
fazendo uma adaptação, um melhoramento ali, organizando para que ele pudesse futuramente ser próspero, beleza? E funcionou. Segundo propósito dentro desse plano dele, o plano deve permitir, e colocou assim, que ele sustentasse a boa esposa dele, que com toda a dignidade voltou para viver com ele, beleza? Pois o Matão afirmou um negócio para ele seguinte, diz o seguinte, que cuidar adequadamente de uma esposa leal confere autorrespeito ao coração de um homem. E aí, no final, ele diz assim, por isso, uns 7/10 de tudo que você ganha tem que ser colocado para despesa, para qualquer coisa que seja futuro, mas dentro da própria casa, do lar, para cuidar da esposa, dos filhos, da família, ok? Sei que é casado, sei que não é casado, mas 70% de tudo que você ganha deve ser destinado às suas despesas pessoais. 10% para você guardar, para futuramente fazer investimentos, e 20% para você, se tiver dívida, você pagar. Que é o que está me ocorrendo nesse momento, esses insights, aproveitando aqui, tá, com o livro O Homem Mais Rico da Babilônia. Aí vamos passar para o terceiro plano, terceiro propósito dentro desse plano. O terceiro propósito fala sobre a garantia que os ganhos dele tenham condições de saldar todas as dívidas. E aí ele fez um plano financeiro da seguinte forma: todas as despesas dele, claro que ele deixou de ter algumas regalias, né? Podia farrear, não podia comprar nada que ostentasse, nada que fosse superior à despesa de 70% do que ele ganhasse. Tá? Então estava batido ali, conversou com a esposa, deu tudo certo, ela concordou e ajudou ele nesse sentido, passado bastante tempo, dizer assim, aperreado, mas que valeu muito a pena, beleza? Toda questão de propósito. Então, tinha esses 3 propósitos dentro do plano dele. E aí a gente vai para a tabuinha 2, onde ele fez a lista de tudo e de todos os credores, todas as pessoas que ele devia. E aí ele decidiu, como eu falei anteriormente, ratear igualmente, dentre todos, 20%, ou seja, 2/10 de tudo aquilo que ele ganhava. Então ele saiu procurando todas as pessoas que ele devia, e aí ele começou a falar do seu plano. Alguns acharam interessante, agradeceram porque já estava dando como perdido, mas outros começaram a criticar, começaram a humilhar e etc, mas ele não desistiu do plano dele, ok? Na tabuinha 3, ele relata sobre as suas experiências desagradáveis, mas ele também, como ele foi registrar tudo isso, ele registrou o nome de cada pessoa que ele devia, beleza? E ele registrou também a quantidade de dívida que ele tinha naquele momento, que é um total de 119 moedas de prata e 141 moedas de cobre, beleza? Então ele procurou cada pessoa, falou da sua dívida, da intenção de pagar, que era mais importante, e da disponibilidade que ele estava tendo ali, aquela vontade ali de vencer, ok? Então isso foi a tabuinha 3, já tinha se passado algumas luas, alguns meses, vamos dizer assim, 2 meses ou 3 meses, e aí nós vamos para a tabuinha 4, aonde veio outra lua cheia, e aí já tinha passado aí alguns meses, né? E ele foi alguns pagamentos. E nessa tabuinha 4 aqui, ele falou que ele tinha recebido 19 moedas de prata, de acordo com o plano, seguindo, né? 10% para ele, 20% para ratear entre os credores e 70% para despesas do seu lar, ok? Além disso, o mais importante, o mais gratificante que o Dambazi comenta aqui nesse capítulo, aliás, o professor comenta que Dambazi colocava, era a satisfação dele, além de ver a dívida dele reduzindo, ele viu o quê? Ele viu a economia dele aumentando. Passou de uma moeda de prata para 2, depois para 4, para 8, para 10, e aí foi aumentando. Quer dizer, era um dinheiro que ele não estava usando, mas era um dinheiro que ninguém poderia tirar dele. Que ele poderia fazer investimentos como ele fez futuramente, como ele se tornou um grande comerciante de camelo, beleza? E se tornou um dos caras mais respeitados também dentro da cidade da Babilônia. E aí nós vamos para o quinto passo, galera. Sim, a quinta tabuinha, que já encerrando isso aqui, eles passaram 12 meses, 12 luas, né? E finalmente ele acabou por pagar todas as dívidas deles. E já tinha uma quantidade considerável de moeda de prata, de economia, e fez um grande banquete para sua esposa. Começou a comprar roupas, sandália, tudo aquilo que ele necessitava. Mas a partir dele já era, como diz ele, um homem livre. Realmente ele tinha o espírito de um homem livre, beleza?
E esse mesmo plano foi seguido pelo professor, pelo casal, na verdade, professor, não foi só o professor Alfred, mas ele e a esposa dele, que também nesse momento, na Inglaterra, lá na Universidade de Nottingham, eles se encontravam endividados. E ele pegou e disse, poxa, esperando algumas histórias amorosas e tal, vindo do Egito, da Babilônia, nessas escavações, aí vem o quê? Vem um cara de mais de 2000 anos atrás me dar uns tapas na cara, me ensinar e falar que eu poderia resolver a questão da minha dívida dessa forma. E ele pegou, conversando com a esposa dele também, parceira e professora na universidade, sentaram e resolveram colocar toda a teoria, no caso da Basí, em prática. E adivinha, um ano depois, eles também estavam livres de dívidas, tá? Que era muito mais importante, estavam com investimentos altíssimos, coisa que eles não conseguiam fazer, passaram aí mais de 15, 20 anos trabalhando na universidade, não tinha essa condição, e depois dessa leitura desse livro, dessa tabuinha que eles estavam, quando eles mandaram, quando o professor, o arqueólogo mandou para eles traduzir, eles traduziram, e aí, o que aconteceu? Eles começaram a colocar em prática e falar fatos da própria vida. Ele, no final, nós diz assim, olha, professor, quando o senhor encontrar, se eu voltar por lá pelas escavações, encontrar de repente esse senhor aí, que era da Basia e milenar, dê os meus sinceros agradecimentos a ele, porque esse ensinamento dele mudou a nossa vida, mudou a nossa forma de ver as coisas, mudou nossa situação financeira, enfim. Cara, esse livro é fantástico. Então, hoje vai ficar apenas nesse capítulo aqui, cara, que são as tabuinhas, tá? As escrituras feitas por Dabasi, que ele deixou registrado e encontrado nas escavações. E aí, a gente vai ter um próximo capítulo, ainda tem a finalização do livro, e eu quero que vocês comentem aí. Eu vou deixar na descrição desse livro, basicamente todas as tabuinhas, todos quem ainda não tem o livro, eu vou deixar também o link para você baixar o livro, o e-book, para você poder ler, beleza? E vou deixar na descrição também as informações sobre essa questão das tabuinhas, sobre a questão dessas leis do ouro, sobre a questão desse propósito, desse plano que Dabasi fez e que os professores usaram, funcionário, que eu estou começando a usar e eu creio que vai dar muito certo, beleza? Então tamo junto até depois do fim. Galera, foi muito bom estar com vocês. Deixa o like de vocês aí, me sigam aí no canal, compartilhem, avisa pros amigos aí e tamo junto, beleza? Até mais.